Aí eu lembrando, ou ela vai ser, quando ela está pura, ela recebe o nome de substância. A substância, quando eu recebo o nome de substância, é porque quando ela é na forma de mistura, aí ela vai ter é aquela que uma vai ter e a outra duas ou mais. Você não mudou a definição de mistura homogênea, não. Mistura heterogênea é difícil. Na verdade, pessoal, para ter mistura, e a mistura heterogênea é aquela que vai apresentar mais de um aspecto. Eu não consigo visualizar tão a olho nu, mas eu sei que ele é heterogêneo. O que você não vê é o sangue. Por exemplo, se eu já fiz uma mistura homogênea ou heterogênea. Porque, primeiro, aqui dentro eu vou encontrar gordura. O outro caso que é da minha matéria, do jeito que eu quero dizer que tipo de leite eu tenho. Bom, leite desnatado. Sem desnatado. Leite nascido com integral. Pronto, vamos lá. Aí, você fala de proteínas, como é o nome? Tiago. Quando eu falo, sim. O que entenda? Proteínas é uma macromolécula formada de aminoácidos. Aí cada tipo de proteína tem a sequência de aminoácidos diferenciados. Mas proteína, você, o objetivo de eu comer carne, eu como ser humano, nós chamamos de proteína para a gente serve em quê? A parte dos minerais. Mas é outros componentes. Aqui, esses açúcares de proteína, como ele falou. Mas essa estrutura é a estrutura que dá a maior quantidade de componentes que já existe por obrigação, você tem que entender que certeza ali é uma mistura heterogênea. O açúcar não dissolve na água, quando eu pegar essas duas aqui, eles são. É importante isso daqui, ó. Quando eu pego uma mistura homogênea, aqui nível que eu consigo ver, está compondo aquela mistura. A quantidade de componentes aqui é obrigado a apresentar apenas o valor de mistura. Se ele é uma mistura, eu tenho que ter mais de um componente. Eu tenho que ter mais de uma mistura de um componente só. Porque senão ele não é uma mistura, ele passa a ser uma coisa pura e quando ele é puro, ele recebe o nome de substância. Se ele é uma mistura, você tem que dizer, ó, é mistura? É, então tem que você entender quais coisas que estão compostas ali, quais os você vai ter ali. Se não, você vai. Se eu pegar um copo com água e colocar dentro mais água, eu misturei. Não, eu só tenho também dar a quantidade. Mas eu não misturei. Tem que ter mais de um componente. Assim, professor, mistura esses dois copos com água. Quando você fala ali, você não está dizendo o sentido de mistura é de juntar os dois. Porque na mistura heterogênea, aqui já tem que ter mais de um. Na mistura heterogênea, aqui eu tenho que ter mais de um componente. Essa é a diferença entre essas duas misturas. A homogênea só tem uma fase e nessa nossa análise com água, a forma líquida, água, a forma de sólido. Para vocês, quantas fases eu vejo aí? Duas. Se eu falar que fase, aí é uma mistura, não. Tem que analisar o que tem lá dentro. Tendo uma substância. 8 e 10. Eu vou dar uma vontade. Para vocês conversam com ela. Mas se eu vivi, quando é que volta?
Mas aí entenda só, diga para o web isso, porque eu até vou dizer para ele, não vou me dar do vontade, porque me prejudica vocês começando cedo e apagando os conteúdos no horário menor, e eu ainda aceito vocês, porque é assim, ó, vocês saem de 8h10 já presente, mas pelo menos 8h30. Para vocês de 10 horas. Se a gente começar de 8h40 e terminar de 9h30, a gente não tem. Eu começo cedo e vocês perdem o conteúdo. Ou vocês. Eu começo de 8h30, mais para vocês. Vocês saem daqui de 8 horas, conversando com o senhor. Tudo que existe na natureza vai se encontrar na forma pura, ou ela é pura ou é mistura. Tá bom? Se ela for pura, ela recebe o nome de substância. Se ela recebe o nome de mistura. Ok? Dá a entender que o leite ali é totalmente homogêneo, mas ele não é. Porque ó, eu tenho gordura no leite, eu tenho água, eu tenho proteínas, açúcares, minerais e outros componentes. Então entenda. Essa minha matéria, eu tenho essas duas distinções. Aí eu já disse, e eu decidi o que é substância composta. Você pega, tá bom? Uma mistura heterogênea. Para ele ter uma mistura homogênea, aí é uma palavra uma só coisa. Por exemplo, água com água não é mistura nunca. Eu só juntei duas, a mesma substância. Mistura, se eu usar água com açúcar, aí é sim. Água com areia, aí sim, eu juntei duas substâncias por meio. Essa minha definição de componente significa parte de substância que compõe a mistura, já que ela não é pura. Ok? Entendeu, André? Na heterogênea, não. Você vê mais de uma fase e ele tem que ter mais de um componente. Agora, olha só como é interessante. Se eu chegar a uma mistura, vamos pegar uma mistura aqui, açúcar, a quantidade de fases, faz quantas? Quais são essas coisas? Apesar de eu ter 3 componentes, eu formo uma fase só. Mas a areia não se junta nem com açúcar e nem com a água, então ela está lá sozinha, ela se separa lá no meio. Então eu digo que isso daqui, com certeza, o nome disso, aí eu tenho que dizer quantas fases eu fiz, porque a gente já decidiu que ela tem 2 fases. É uma forma geral, o gás, quanto menor tem o ambiente, mais solúvel ele se encontra no líquido. Refrigerante. Refrigerante quente. Ele percebe que não tem quase nada de gás. Está bem gelado, você sente a sensação do gás, porque o gás realmente estava dissolvido e você consegue. Quando eu falo de uma mistura líquido-gás, do gás no líquido. Tá bom? Aquele gás lá da Coca-Cola, aquela sensação, vai ir embora, você vai tomar apenas água com açúcar mesmo. Por isso que está doce. O que acontece? Tudo que o consumidor aceita de boa vista para o empresário, né? O cara gosta de coca, então você a indústria que ganha com isso, mas não tem, o gás ali é só nada ainda. Porque, por exemplo, essa matéria, antes de Cristo, na época dos filósofos gregos, 6.000 anos antes de Cristo, já existia gente se interessada em saber essa matéria é composta de que é composta a matéria. Inclusive os filósofos gregos. Como é que isso, a natureza, se apareceu lá. Vou dizer a prática epistêmica, não vou falar mais a identidade de vocês não será revelada. E o comitê de ética, do IFCE, esse documento. Não, na sala não. Mas aí, essa matéria clínica, ela vai assistir, e não é o TDS mesmo. Então, quando ela coletar informações, ela não vai ganhar a aula, Tá bolada. Não é. Eu vou fazer teoria. Olha, aí a Bina, ela vai gravar, entender como é o comportamento da turma no estudo X. Ela não vai. Vamos lá, olha só, isso só. Como eu falei para vocês, de pesquisa, de muitos pesquisadores, de que era composta essa matéria, uma vez que ele não tinha todo esse conhecimento que a gente tem hoje. E que a mim, que tinha uma certa. Queria dizer o que era essa matéria formal. Olha, eu acredito que essa matéria é assim. Eu acredito que essa matéria é assim.
Então, existem vezes de pensar, já dizia que essa matéria era formada. Está claro que isso vai caindo à medida que evolui a pesquisa, evolui aquilo que está certo, não? Na parte histórica não está tanta ênfase a certeza mesmo, a crença da época e a comunidade aceitaria, tá bom? Então, olha só, essa matéria, essa matéria era composta por um pensamento de quem decidiu, dizia o seguinte, ó, se eu pegar essa visão, que qualquer matéria é formada de pequenos partes. A junção, você pega a matéria e começa a quebrar, vai chegar no ponto que a matéria era formada. Olha, a matéria era formada por algo. E antes de Cristo, essa definição saiu antes de Cristo. Até pedir na aula passada para vocês. Ele disse que essa matéria era formada por átomos. Olha o que significa a palavra átomo. Significa não. E essa palavra tom significa dividir. Então, de onde surge essa palavra átomo? Átomo diz assim, ó. Átomos, pequenas partes não divisíveis. Tá certo? Então, como foi que foi chegado isso? Naquela pegasse um pedaço de areia, alimentar até um ponto que aquela pequena partícula do átomo, porque o próprio nome é grego. Por ser grego, ou uma palavra grega, eu vou tirar grega, vou deixar só grego, a pesquisa dos elementos. Só teve um, então todo mundo. Então, olha. Não, quero participar, né? Quero participar. Foi só para isso. A partir de agora eu vou dar um bicho no caderno, é apontado. Olha, a pesquisa que eu vou querer. Pegar sobre a evolução dos modelos atômicos. Entendam. Olha, quando eu falo evolução dos modelos, escute de onde vem essa palavra evolução. Surgindo depois dele, tentar estudar como era a estrutura de átomo, ou seja, como é que essa pequena partícula se estrutura. Tá bom? O que acontece? Esse primeiro cara aqui começou dizendo, ó, essa matéria é formada por átomos. E o que significa? Significa de pequenas partículas que não podemos, para essa partícula que não conseguiram se dividir. Dividir o que é? Eu quero que vocês façam uma pesquisa. O quanto evoluiu o modelo atômico? Quem foi que fez a primeira organiza pode organizar um mapa mental, que é difícil, não é? Quem quiser tentar, quem nunca fez um mapa mental, começa a fazer para você ver como é. Você começa a gerar poder a partir daquele mapa mental. Qual é a figura que você montou? É importante no mapa mental que ela vai montar, dizer o que ela está falando, ela começa um mapa construindo o essencial, a nossa ideia. O quinto começa a ser a partir de você, tem que entender a partir daí. E começa a macromolécula que é e evolução dos modelos atômicos. Perfeito. Mas aí olha só, ele vai dar estrutura atômica. Olha, essa ideia da matéria ser formada por uma parte indivisível, porque percebe que esse átomo, ó, de onde vem a nossa queda disso aqui? Lembra que para a gente entender o que significa, como ele chegou a definir que átomo é a menor partícula da matéria. Mas aí olha só, com a evolução dos estudos, perceberam que esse átomo aqui, ele é formado por partículas menores ainda. Então ele não é mais a menor partícula da matéria, ele é formado por partículas. Esse átomo no modelo atual, ou na evolução, por 3 partículas. Atual. A partir de 1911, nós vamos estudar isso aqui a partir de 1911. Perceber que esse átomo aqui, ele é formado por 3 partículas menores. Uma coisa que foi definida
que anteriormente era conhecido como a menor partícula, permanece a mesma, significa não divisível. Então, o time percebeu que esse átomo ele ainda tem descobertas. Entre 11, olha, os prótons foram descobertos em 1897, em 1932. Que, ó, antes de Cristo, eu estou falando há 2000 anos antes de Cristo, são 2000 anos aqui, ou então 500 anos antes de Cristo, vinha sendo objetivo de estudo há 3.000 anos atrás. E os cientistas discutiram como era. Claro, não era todo cientista que se achava habilitado em falar. A comunidade científica era aceita aquele modelo como. Não é que alguém prova o contrário. Por exemplo, a Bíblia está fazendo a pesquisa dela. Se de repente ela só vai cair a ideia dela se alguém dizer, olha, bicho, essa está aqui dentro que você não percebeu. Realmente, eu uma visão. Tempo depois o cara percebeu que a visão do antigamente não era para aquela ciência. Essa aqui, ó, experimental, era só suposição, na visão, sem nada experimental. Não tinha fazer ali. Ali era percepção humana. Perspectiva no experimento. Essa visão aqui, ó, de estrutura encontrando subpartículas, à medida que experimento, a máquina detectou que ele tinha uma carga. Eu disse, ó, como é que falou lá atrás que era uma partícula neutra, bem pequenininha, e agora eu estou detectando que essa partícula tem carga? Aí foram investigados por cargas. Aí o equipamento detectou, vai descobrir lá na sua pesquisa que ele foi determinado como tendo carga positiva pequena, carregado positivamente. Então os prótons eram uma pequena partícula positivamente. Os elétrons, partículas, os nêutrons, carga realmente. Tá bom? Então, uma partícula, neutrons é uma partícula, não tem nada. Então, quando eu digo assim, a pessoa neutra, significa que é neutra, significa que ela não tem carga alguma. Aqui é negativo. Olha, aqui ela tem sempre uma carga de elétron e representar, então sempre eu vou dizer que ela está sendo por cargas positivas. O que significa positivo? Significa ter atração por cargas negativas. Só interação foi denominado em termos de sentidos carga. Olha, só para a gente ter uma noção, não vamos adiantar isso aí. Foi descoberto por uns cientistas diferentes. Todos podem perceber que pelo próprio período, aqui, olha, daqui para cá, você vê que é um cara que já tem coisa que ele descobriu. Nós estamos falando aqui. Então tem o mesmo cientista, todos eles aí foram cientistas diferentes. E essa descoberta aí fez com que ele propôs a carga elétrica, ou seja, o atômico eletrônico, ele não existe da forma que ele propôs. Então vocês modificam. Olha só quando eu falo, ó, estrutura atômica, eu estou propondo como se fosse uma lei que ela não teria mais divisão. Então cada um propôs, ela fazia isso. Até período, o cara investigar para dizer, não, o cara está equivocado agora, não é mais um átomo que não tem carga positiva, então ele tem negativa e positiva também. Então aquele modelo anterior não serve mais, dizendo que ele é um modelo de formação da máquina. Tudo isso aí nós vamos estudar para chegar nessa estrutura. Outra coisa também que eu vou dizer para vocês, também para não lá no rosto também, lá da se não tiver se não tiver entendendo, eu sou aqui entendendo assim, ó, nós estamos, eu fico até 40 juntos discutindo uma só. Já pensou, lá há 1.500 anos antes de Cristo, um monte de químicos discutindo como seria a formação da matéria? E outra coisa também, nós, eu digo nós porque vocês estão na grada a opinar sobre determinado conteúdo de lei, tá certo? Professor, não estou formando a ideia profissional de vocês. Não, professor, não concordo com esse eu não ficou vago essa informação em precisar porque eu concordo com o que o professor diz. Aí o outro diz, não, diz assim, eu vou ter o meu lado de Cristo. Cristo também. Aí olha só, entenda
foi mudando o seguinte. Eu estou dizendo assim, olha, eu agora, olha a minha preocupação, eu agora tenho que encaixar aquelas 3 partículas ali dentro desse átomo. 3 partículas estão localizadas dentro dessa micro partícula, que eu não consigo ver. Então é aí onde a gente entra na parte da estrutura. Então, olha, Rutherford foi um cara, veja só como foi. O primeiro cara que começa a dar estrutura não vinha só na ideia dos modelos. Em 1900, Rutherford pegou uma proposta que vinha sendo base, dizendo assim, olha, a ideia do átomo em 1911. Muito tempo, a proposta que seria, que até então estava sendo válido para a comunidade científica, dizendo assim, ó, um átomo, ele é uma massa pequena, maciça, significa massa. Que ele é massa aqui é toda positiva. Tá certo? Vocês vão levar dessa proposta. De carga negativazinha incrustada nela, você pegar o modelo que era proposto aí, então você pega uma massa de chocolate e incrusta um monte, seria, por exemplo, eles fizeram uma massa pequena, positiva, que fazia com que essas partículas negativas ficassem. Você pensa assim, ó. Em 1911 já era conhecido a massa do raio-x, uma lá conhecida do raio-x, que essa partícula era representada assim, 2, 4. E ela era conhecida, entendeu? Positivo com positivo. Quando eu tenho 2 cargas iguais, o que acontece? Se repete. Então você pode provar agora se esse átomo é desse jeito. Eu vou ser jogado sobre essa superfície. Vamos supor que eu tivesse uma maneira e eu preparasse aquela superfície ali todinha e eu jogasse a mão dele que trabalhava como orientação de jogar. Ele disse assim, ó. Quando eu joguei, a minha parte esperava que era a mesma sensação de a força que fosse voltasse ao todo. Porque ele não ia ter repulsão com outra velocidade sobrada, porque ia ter uma repulsão de volta. Mas se uma parte positiva parte no meio de outra positiva sem repulsão, isso está equivocado. Esse átomo não é desse jeito, não. Ele pegou uma lâmina de ouro. Ou praticamente a superfície toda de um átomo só. Porque ele bateu tão fino que ele de um átomo, a lâmina, a célula inteira. Só poderia ter 2 átomos juntos. Então ele deixou. Olha só, a lâmina de ouro, aqui era a fonte luminosa que ele tinha para jogar a partícula alta. Entendido até então? Que no caso eu disse, no caso do leite, mas essas partículas passadas, aqui apareceram. Se eu faço uma coisa no escuro, se passar alguma coisa, fez assim, ó, ele furou, só botou um pequeno furo para ser seletivo nessa lâmpada. O que significa? Ó, se eu dar uma lanterna nessa parede dela, não abre demais, se passa para lá, vai ser aquela do furinho, ou seja, ele direcionou mais ainda aqui para os quando aqui para ela não abrir demais. Entendido? Aí você quer direto sem encontrar nada de outra grafite. Aqui tinha um pequeno desvio e passava, se ia bater um desviozinho. E uma parte batia e voltava. Direto sem encontrar nada. Uma desse pequeno desvio existe. Mas essa carga positiva, olha a proposta dele. Quando essa partícula positiva tocava na parte positiva, ela voltava. Porque positiva com positiva ia voltar, refletir. Ia ter uma repulsão. Passavam direto, era aquelas que passavam ao fim, que me encontravam. E um pequeno desvio era aquelas que passavam na superfície. Olha só, essa parte positiva aqui, ó. Uma aula, eu concluo isso aí. Outra aula que é terça-feira, ó, terça pesquisas do caderno, que a gente vai discutir para entender, para a gente chegar à nossa ideia até aqui, e ter um longo percurso. Veja, nós estamos saindo de 1500 a.C. e nós já estamos falando de algo de 1911. Ou seja, e esse percurso, o que aconteceu? É isso que a gente vai discutir na outra semana. Tá bom? Deixa eu fazer a chamada. Para eu decorar o nome, eu me lembro o nome de todo mundo. Aí eu vou ter que decorar até o final.
Adriana, mas tem uns que eu não quero, já que eu vou aqui, me diz. Vamos ver a Tiago, Joaquim, Lucas, Ana. Cadê o Francisco? Washington, Natália, cadê a Natália? Beleza. O Alex. É o Alex? O Alex. Mônica, Brenda, Márcio. Olha o nome desse menino. Vitória, Bruna, Ana Vitória, Maria Germânia, Maria Emily, Lucas e Maria Aparecida. Beleza?